Mas parar diante da vida significa perder a esperança. Parar diante da vida significa deixar de lado a oportunidade de fazer nova a sua vida, o seu viver. É Jesus quem nos diz: eis que faço nova todas as coisas. Portanto, nós não vamos apagar a nossa história. Para os discípulos de Emaús, para aqueles que ali caminhavam na estrada de Emaús, o evento da morte de Jesus não iria ser apagado. Jesus morreu na cruz. Jesus foi crucificado. A esperança que eles tinham em Jesus foi acabada com aquela crucificação. A perseguição do povo fez com que todo aquele ideal de vida fosse colocado de lado. Esta era a tristeza daqueles discípulos. E Jesus queria escutar. E os discípulos começaram a falar da tristeza, dizendo: és tu o único forasteiro que não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Meu irmão, algumas vezes nós até sabemos quais são as tristezas que nos impedem de viver. Algumas vezes nós até identificamos quem são aquelas pessoas, aquelas situações, aqueles momentos que nos deixam depressivos, entristecidos, por trás da cortina da vida. Algumas vezes nós até sabemos o que acontece na nossa vida, mas não compreendemos com profundidade. E aí é onde mora o ponto da questão para nós resolvermos o nosso viver e assim abraçar a novidade da ressurreição de Jesus. Lembremos que toda tristeza significa uma morte, que toda frustração é uma morte, que toda derrota é uma morte, mas para a morte existe o quê? A ressurreição. Essa novidade, esse viver, essa ressurreição que está sendo enfatizada em cada domingo e que nós celebrávamos no domingo de Páscoa, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. É Jesus que ressuscitou. E lá quando ele vai na Assunção, lá quando ele vai na ascensão, melhor dizendo, quando ele sobe ao céu, ele não sobe completamente, ele permanece conosco. Ele vai ao Pai, mas está caminhando conosco. Por isso hoje nós somos esses discípulos de Jesus que caminha com as nossas dores, com as nossas tristezas, mas caminhamos com Cristo. E é por isso que você hoje é convidado, é chamado a falar da sua vida para Jesus, porque Ele quer saber do que você fala no seu viver. Somente quando nós falamos, somente quando nós verbalizamos, somente quando nós damos a conhecer o nosso viver, é que nós tomamos consciência do problema que temos. E se há problema, há solução. Não existe problema sem solução. Não existe problema que não seja resoluto. E se por acaso nós identificarmos alguma coisa que seja um problema e que não há mais solução, resolvido está. Então bola para frente. Não vale a pena nós pararmos no caminho. Por quê? Quem para, perde tempo. E nós não podemos perder tempo para a vida. Precisamos ter diante da vida posturas objetivas que nos ajudam a sair da tristeza, que nos ajuda a superar aquilo que nos faz entristecer e nos faz curvar diante da vida. E que posturas são essas? Como nós podemos fazer isso? O companheirismo. Ter um ciclo de amizade nos faz perceber que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos isolados, que nós somos uma comunidade. Uma postura diante da vida positiva nos faz perceber que o meu problema, muitas vezes,
é tão menor quanto o problema do outro. E quando nós olhamos para a vida do outro, nós vamos perceber que o nosso problema é tão pequeno, que existem pessoas com situações muito mais graves, muito mais sérias, muito mais dolorosas que as nossas. Portanto, por que parar diante da vida na solidão? Procuremos estar entre aqueles que nos amam. Procuremos estar entre aqueles que nos quer bem. Procure grupos de pessoas que estejam ao seu lado. E também busque estar ao lado do outro. Clarice Lispector, em uma de suas poesias, ela fala o seguinte: meu amigo chamou-me para cuidar da dor dele, pus a minha no bolso e fui. Que coisa bonita. A poesia tem essa magnitude de transformar a dor em verso. E perceber que o nosso problema, as nossas dificuldades, as nossas dores, elas devem fazer com que o nosso ânimo, ele seja reforçado. E as lágrimas que nós derramamos na vida, seja para refazer as nascentes do amor que mora em nós. Portanto, se o seu choro ainda existe, que esse choro alimente a sua alma, que regue a fonte da vida, a fonte do amor, o lugar onde Deus habita, o seu santuário interior, lugar onde Deus vive, lugar onde Deus está. Portanto, não desanime. Dê ouvidos àquele forasteiro que caminha com você hoje, Jesus Cristo. É Ele que se aproxima sorrateiramente, é Ele que vem ao seu encontro, é Ele que vem escutar e lhe pergunta: por que andas tristes? E o que conversas pelo caminho? Ele quer ouvir você hoje. Ele quer ouvir o que você tem para falar. Ele quer que você tome consciência da sua dor. Ele quer que você tome sua vida nas suas mãos e diga a você mesmo: eu sou um homem novo, uma mulher nova, e eu quero caminhar contigo, Jesus. Por isso façamos nesse instante uma oração pedindo ao Senhor o dom da claridade, a claridade espiritual. Coloquemos nossa mão em nosso coração e sinta seu coração bater. Feche seus olhos e deixe somente que o barulho do seu coração seja escutado por você. É aí, nessa musicalidade interior, que Deus está lhe falando. E vá falando ao Senhor das suas dores internas. Vá contando ao Senhor da sua tristeza. Vá dando ao Senhor o conhecimento daquilo que está lhe entristecendo. O que lhe faz triste hoje? Quais são as suas dores? Quais são os seus fracassos, as suas frustrações? Vá falando para o divino mestre que caminha com você. Vá falando para ele daquilo que lhe entristece, daquilo que aconteceu na sua vida, daquela perca, daquela dor, daquele falecimento, daquele luto que você não consegue, daquela tristeza. E peça ao Senhor que lhe conceda o dom da claridade, para que você tenha uma postura positiva diante da sua vida. Sim, Senhor, eu quero ter uma postura nova. Eu quero tomar a minha vida nas minhas mãos e contigo caminhar. Sim, Senhor, essa é a minha realidade. Mas eu nasci livre para o amor. Eu nasci livre para a vida. Eu não quero ser alguém solitário. Eu não quero ser alguém individualizado. Mas eu quero ser, Senhor, um contigo. E juntos com meus irmãos formar a comunidade de fé e de amor. Eu quero, Senhor, dar testemunho da Tua graça na minha vida. Por isso eu te peço, ó amado Jesus, caminha comigo e penetra na minha vida, entra no meu viver, permanece na minha caminhada, e faz com que a tristeza que eu encontre pelo caminho, que a dor que eu encontre na minha caminhada, eu possa transformá-la em graça, eu possa transformá-la em uma obra nova, eu possa fazer com essa dor algo novo. Sim, Senhor, eu não tenho culpa daquilo que fizeram comigo.
Eu não tenho culpa, Senhor, daquilo que eu encontrei pelo caminho. Eu não quis, Senhor, abraçar essa dor. Eu não quis, Senhor, que essa dor chegasse até mim. Mas no meu caminhar, aconteceu. No meu caminhar, eu encontrei esta dor, esta pedra. E hoje eu quero abraçá-la, Senhor. Abraçá-la para transformar. Abraçá-la para fazer com que ela seja algo novo na minha vida. Sim, Jesus. Sim. Eu quero caminhar contigo. Eu quero, Senhor, estar ao teu lado. Cantemos o refrão daquela música de Emaús, tão bonita, que pede que o Senhor fique ao nosso lado. E vá falando ao Senhor, pedindo a Ele que permaneça junto com você. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.